Olá, pessoal, boa noite. Dando continuidade aí ao nosso conteúdo de direito empresarial. Vocês podem localizar aí na apostila, onde nós paramos, né, na aula passada, que foi aí na sociedade em comandita simples, tá? Localizem aí, por favor. Tá aparecendo direitinho aí para vocês? Dá para ver aí a apostila? Sim, professor, tá parecendo normal. Ok. Pessoal, a aula está sendo gravada já, tá certo? Na aula retrasada, o Éder fez uma pergunta e eu respondi, mas não respondi por completo, fiquei de fazer uma pesquisa para depois dar o retorno e esqueci de fazer isso na aula passada, então vai agora nessa aula, tá? Vou relembrar vocês, acho que o Éder não está aí, né? Não, tá não. Vou relembrar vocês qual foi a pergunta que foi feita. O Éder perguntou, falou a respeito da situação do microempreendedor individual, quando uma empresa contrata um microempreendedor individual para prestar serviço para ela, só que aquele microempreendedor individual termina criando uma relação de emprego, né, com a empresa contratante, e não de simples prestação de serviço. Então, o MEI começa a seguir horários, seguir ordens, todas as características de habitualidade, de hierarquia, de a obediência a normas, a regras, a ordens, a partir do contratante, o que caracteriza o vínculo de emprego, né, e não de prestação de serviço de um MEI para uma empresa contratante. Aí o Éder e o Cláudio perguntaram a respeito dessa situação, e eu vi que, inclusive, muitas empresas tem empresas que demitiram funcionários e pediram para eles se registrarem como MEI e depois voltarem a prestar serviço para essa mesma empresa na condição de MEI. Qual era a vantagem disso? Qual é a vantagem disso? É que aí a empresa deixa de pagar os direitos trabalhistas, né? Se submeter a todas as regras trabalhistas e passa a ter uma economia, então, certo? E só que o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que nesse ponto é aplicável também ao MEI, ele proíbe essa relação aí, tá certo? Ele proíbe, tem lá artigo 18A, se não me engano. Uma proibição. E qual é a consequência, então? O que, que pode acontecer se o MEI começa a trabalhar não como prestador de serviço, mas como empregado da empresa contratante? Isso é uma burla à legislação trabalhista, né? Que é de forma para pagar menos tributos, menos direitos ao próprio empregado que se registrou como MEI. E aí o que acontece é que, se isso for denunciado, por exemplo, numa ação trabalhista, provavelmente poderá ser reconhecido o vínculo empregatício entre o MEI e a empresa contratante. E aí, se isso for reconhecido, provado e reconhecido na Justiça do Trabalho, o, a empresa contratante poderá perder os benefícios do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, terá que reconhecer o vínculo retroativamente, depositar todo o FGTS do período que não foi depositado, pagar todas as contribuições e todos os direitos trabalhistas retroativos ao período em que o MEI trabalhou, não exatamente como MEI, mas disfarçadamente como empregado, certo? Então, acredito que assim eu tenha respondido a esse questionamento e trazido essa informação aí para vocês também, certo? Então, feita essa observação, essa resposta aí, nós vamos então voltar para o conteúdo onde parou, né, pessoal? Parou aí
Sociedade em comandita simples. Sociedade em comandita simples, vocês talvez nunca tenham ouvido falar. Por que não? Porque ela está meio que em desuso. Ela existe, concretamente, existem sociedades em comandita simples, e existe também na lei. A lei prevê essa sociedade. Por que que ela está em desuso? Aí nós vamos ver agora. Pessoal, ela está em desuso porque ela tem duas categorias de sócios: os comanditados e os comanditários. Os nomes são bastante diferentes, né? Quando nós estávamos em aula presencial normal, vocês teriam que fazer essa diferenciação mentalmente para responder numa prova, né? Mas como agora tudo está sendo pesquisado, vocês se livraram dessa necessidade de memorizar ou decorar ou aprender conforme a concepção de cada um. Mas quando vocês tinham que, se tivessem que colocar na prova, iriam confundir toda hora o que é o comanditado e o que é o comanditário, né? E tem um artifíciozinho para a gente poder diferenciar. Daqui a pouco eu vou falar. Mas veja só aí, os comanditados são sempre pessoas físicas, tá? Não são pessoas jurídicas, não podem ser. Responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Eu já expliquei nas aulas passadas o que é responsabilidade solidária e ilimitada. E os comanditados são o quê, então? Por que eles têm responsabilidade solidária e ilimitada? Ilimitada? Porque eles são os comandantes. Eles são os administradores. Eles entram com dinheiro, mas também com trabalho administrativo. São os responsáveis pela administração dessa empresa. Então, como eles mandam, por outro lado, eles têm como consequência a responsabilidade solidária e ilimitada. Então, o patrimônio pessoal deles pode ser afetado, ser afetado em situações de que a própria empresa não consiga pagar, certo? E os comanditários, pessoal, que podem ser físicas ou jurídicas as pessoas. Esses não entram com trabalho, eles entram apenas com o investimento, apenas com o capital, certo? Eles não podem trabalhar efetivamente, eles são investidores, eles entregam o valor para que os comandantes, que são os da letra A, administrem, botem a empresa para funcionar, para que ela dê lucro e os lucros possam ser distribuídos conforme tenha sido combinado no contrato social. Os comanditados e os comanditários, o nome é muito parecido, né? Então você confunde. Eu, mentalmente, para parar de confundir um com o outro, eu chamei os comanditários de comandiotários, né? Usei esse artifício aí. Por que comandiotários? Porque são os comandados, né? E os comanditados são os comandantes. Então, a forma que eu encontrei para, na minha mente, eu fazer essa separação foi essa aí, certo? Aí vocês podem usar, caso achem interessante, essa mesma situação aí, né? Só um minuto, pessoal. Estou aqui organizando aqui uma... Apareceu aqui uma janelinha que eu não estava prevendo. Certo. Então, no contrato social é que vai ser discriminado quem é o comandante e quem é o comandado, quem são, né? Então, pessoal, está explicado por que essa sociedade está em desuso. Porque nela tem sócios que têm a responsabilidade ilimitada. E se você pode constituir uma empresa sob a forma limitada, por que alguém vai constituir sob a forma ilimitada? Né? Então, todo mundo corre para a limitada, para proteger o seu patrimônio pessoal. Mas ela existe na prática e existe na lei também.
Então, precisa saber que ela existe sim, tá certo? Então, esse tipo de sociedade, ela só pode usar o nome empresarial do tipo firma, que é a mesma coisa que razão social. Firma social ou razão social. Elas não podem usar denominação e, obviamente, não podem usar firma individual nem razão individual, porque aí é para o empresário individual. Como vocês lembram, razão social ou firma social é o nome empresarial baseado no nome civil dos sócios. E denominação é o nome empresarial baseado em nomes de fantasia, que não pode ser usado pela comandita simples, tá certo? E aí eles podem usar ainda esses siglas que estão aí, por extenso ou abreviado, certo? Mas fica ressaltado aí que no nome empresarial, que será sempre uma razão social ou firma social, só pode constar o nome empresarial dos sócios administradores, ou seja, os comanditados. Os administrados ou os comanditários, o nome não pode constar dentro do nome empresarial. Então, por exemplo, esse exemplo que tem aí, ó, J. Silveira, A. Silveira e Companhia, comandita simples. Poderíamos botar aqui Companhia Comércio de Lubrificantes ou de Combustíveis, para completar, né? Por esse nome aqui, nós vemos aqui que tem um sócio, o J. Silveira, pode ser João Silveira, o Antônio Silveira, pode ser, o A. Silveira, pode ser Antônio Silveira. Esses dois estão dentro do nome empresarial, da razão social. Então, eles são comandantes ou comanditados. E outros sócios que estão no contrato social, mas não botaram o nome dentro da razão social, se esconderam atrás da palavra, da sigla e companhia, esses são os comandados, né? Se você quiser saber com certeza quem são os de uma categoria e os de outra, você tem que olhar aonde? Onde é que você vai ter certeza? Vai ser acessando o contrato social, tá certo? Então, a responsabilidade dos sócios está aí colocado na apostila. Comanditados é ilimitada e solidária, comanditários é limitada. Eles só podem perder, no máximo, o que eles colocaram dentro da própria sociedade. O patrimônio pessoal deles está basicamente, não absolutamente, mas de uma maneira geral, está protegido contra eventuais dívidas não pagas pela própria empresa. Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa aqui? Eu vou dar aí alguns segundinhos para ver se alguém se manifesta. Se ficar em silêncio, se ficarem em silêncio, a gente parte para a seguinte aí. Por mim, tudo ok, professor. Ok, pessoal. Então, certo. Então, vamos adiante aí. Sociedade Limitada, né? Ou LTDA. Essa aí todo mundo já ouviu falar, né? Por que ela é tão comum, pessoal? Por que todo mundo ouve falar da sociedade limitada? Justamente porque a responsabilidade patrimonial dos sócios em relação às dívidas da empresa é limitada. Qual é essa limitação? Em regra geral, os sócios só podem perder o que eles colocaram dentro da própria sociedade. O que está fora, ou seja, dentro do patrimônio pessoal deles, fica, em regra, não absoluta, mas no geral, fica protegido. Por isso que todo mundo, quando quer criar uma sociedade limitada, quando quer criar uma sociedade, geralmente vai para a limitada, certo? Observe aí que sociedade, você deve sempre deduzir que se trata da união de duas ou mais pessoas, né? Porque senão não seria uma sociedade. Correto esse pensamento, né? Óbvio e correto. Só que o legislador criou em 2019
a tal da sociedade limitada unipessoal. Ele resolveu colocar esse nome aí para esse novo tipo de sociedade. Olha como é incongruente ou antagônico esse nome, ó. Sociedade limitada, beleza, limitada não tem problema, mas unipessoal. É uma sociedade e é unipessoal? É uma sociedade sem sócio. É uma sociedade de sócio único, que na verdade é o titular único, né? Então, professor, não era para ser uma sociedade, né? Era para ser chamado de empresa limitada, unipessoal, por exemplo. Poderia ser, né? Mas o legislador quis chamar de sociedade. Na prática, não é sociedade, porque não tem dois titulares ou mais de dois. Tem um só, então, na verdade, ela é uma empresa individual, só que tem responsabilidade limitada. E recebeu essa sigla aí de Sociedade Limitada Unipessoal. Qual é o outro empresário individual que você poderia utilizar se você não quiser criar uma sociedade limitada unipessoal, com um único sócio ou único titular? Qual é as outras duas possibilidades de empresa individual? Você poderia ser um empresário individual de responsabilidade limitada, EIRELI, poderia ser um empresário individual de responsabilidade ilimitada, e ainda o menorzinho de todos poderia ser o microempreendedor individual, né? Aí vocês devem pensar, professor, para que criar a sociedade limitada unipessoal se já tem a EIRELI ou o EIRELI? Não são individuais do mesmo jeito? São. Não são titularizados por uma única pessoa? São. Não tem personalidade jurídica os dois? Tem. Então, por que criou-se a SLU? Porque depois de criada a EIRELI, pessoal, verificou-se que aquela exigência de ter 100 salários mínimos disponíveis inicialmente é um valor muito alto. Muita gente queria criar uma EIRELI, mas não tem capital suficiente. E aí continuou criando uma limitada, sociedade mesmo, chamando um sócio só para compor, um laranja, né? Na prática era só um que administrava. Mas chamavam um amigo, um parente para formar a sociedade. O legislador, então, viu isso e falou, não, vamos criar uma, então, que não exija os 100 salários mínimos. Aí criou a SLU. Então, hoje você pode ser um empresário individual de responsabilidade limitada, proteger o seu patrimônio contra as dívidas da empresa e tendo, então, responsabilidade limitada, sem precisar ter os 100 salários mínimos iniciais da URL. Qual é a sua opção? É a SLU, que apesar de ser chamada de sociedade, não é sociedade. Na verdade, ela é uma empresa individual, é um empresário individual, não tem sócio, né? Mas a gente tem que aceitar o nome que o legislador deu a esse tipo de sociedade aí, tá? E a outra diferença em relação à EIRELI é que essa SLU só pode usar firma individual. A EIRELI pode usar firma individual, mas pode usar denominação também, tá certo? Então, hoje em dia, pessoal, no ordenamento, nós temos dois tipos de sociedades limitadas. A sociedade limitada tradicional, que é a que sempre existiu, com dois ou mais sócios, e a sociedade limitada unipessoal, SLU, sem sócios, que foi criada em 2019, tá certo? Caso haja alguma dúvida, pessoal, vocês podem perguntar qualquer coisa que desejem, tá certo? Qual é, então, a grande vantagem da limitada? É que na limitada a responsabilidade de cada sócio é limitada, é restrita, é limitada a quê? Ao valor das cotas. O que é uma cota, pessoal? É a parte que cabe a cada pessoa. As cotas podem ser iguais ou desiguais. Um pode ter 2 terços, outro pode ter 1 terço.
Se forem 3 sócios, cada um pode ter 1/3, são cotas iguais. Então, na sociedade limitada, as partes que cabem a cada um recebem o nome de cota. Na SA, como se chama as partes da sociedade anônima que cabe a cada sócio? Chamam-se ações, né? Aqui chamam-se cotas. Então, a responsabilidade dos sócios é limitada depois de já terem sido integralizadas. O que é integralização de uma cota? Pessoal, quando você vai fazer o contrato social, os 2 sócios, os 3 sócios, por exemplo, seja lá quantos forem, eles têm que dizer com quanto cada um vai contribuir, né? Se forem 2 sócios, cada um dividindo igualmente o capital social, 50% para cada um. Aí vamos supor que o capital social inicial seja R$ 10.000. Cada um vai dizer lá no contrato social que vai comparecer ou contribuir com R$ 5.000, seja em dinheiro, seja em bens, seja de imediato, ou seja no decorrer dos próximos exercícios. Quando você coloca essa promessa de pagamento dentro do contrato social, você está subscrevendo uma obrigação, você está escrevendo embaixo. Você não tem que assinar lá embaixo do contrato social, todos os sócios vão assinar lá embaixo. Aquilo ali é subscrever, escrever embaixo. Você subscreve em todo contrato que você for assinar, se for escrito, né? Porque contrato pode ser verbal também. Vai ter um espaço para você assinar, geralmente lá no final, lá embaixo. Por isso, né, abaixo, assinar abaixo, subscrever, certo? Então, quando você coloca no contrato social que vai contribuir com 50% do capital social no valor de R$ 5.000, você está subscrevendo, você está prometendo que vai dar aquele valor, tirar da sua conta e entregar à conta da empresa. Depositar na conta da empresa para que ela comece a funcionar. Ao prometer isso no contrato social, o dinheiro sai automaticamente da sua conta para a conta da empresa? Não, sai não, né? Você tem que dar uma ordem da sua conta de transferência para a conta da empresa, que já esteja formalizada, com conta em banco e tudo mais. Na hora que você passa da sua conta pessoal para a conta da empresa, aí você fez o quê? Você integralizou o que você subscreveu. Ou seja, você cumpriu a promessa que tinha no contrato social e efetivamente entregou. Integralizou o que estava subscrito. Isso aí é integralizar. Integralizar é tornar integral, completo, né? Você completou o contrato social ao cumprir o que estava prometido lá, certo? Depois que você integralizou o que prometeu, aí a sua responsabilidade ela passa a ser limitada, certo? E se algum dos sócios não tiver integralizado tudo que prometeu no contrato social, aí a responsabilidade de nenhum dos sócios é ainda efetivamente limitada. Ainda é possível que o patrimônio pessoal dele seja atingido para pagar dívidas caso a sociedade não consiga pagar, certo? Então, caso um ou mais de um sócio da limitada tenha subscrito, mas não tenha integralizado, todos os outros, inclusive ele, fica responsável com seu patrimônio pessoal pela parte que faltou integralizar, certo? Então, a responsabilidade do sócio só é efetivamente limitada depois que todos integralizarem aquilo que subscreveram no contrato social. Portanto, pessoal, aí essa explicação já é um pouco mais complexa, né? Já não é tão simples para compreender, mas é assim que funciona, e no caso da sociedade limitada unipessoal,
ele também, o titular individual, único, né, também tem que integralizar o que prometeu na sua declaração. Eu não sei nem como é ainda que foi dado o nome, se é Declaração Individual de Sociedade Limitada Unipessoal. Acredito que seja esse o nome, porque contrato social não é, né? Já que não é sociedade. Ok? Então, pessoal, é preciso que todos integralizem tudo que subscreveu para que tudo que todos subscreveram para que seus patrimônios fiquem efetivamente protegidos, certo? A responsabilidade patrimonial dos sócios restringe-se, portanto, ao valor das suas cotas integralizadas dentro da sociedade, certo? Isso se todos já tiverem integralizado, ou seja, seu patrimônio fica protegido. Se todos os sócios subscreveram e integralizaram o que subscreveram, todos os sócios ficam com responsabilidade patrimonial limitada. Se algum dos sócios não integralizou o que subscreveu, todos eles, inclusive os que integralizaram ou não, ficam responsáveis pessoalmente, com o patrimônio pessoal, para cobrir até o limite do que faltou ser integralizado por um ou por mais de um dos sócios. Certo? Preste atenção, pessoal, um detalhe interessante é que na sociedade limitada, o nome é ilimitada, né? O que é limitada é a responsabilidade dos sócios, né? Em relação às dívidas da sociedade. Não é a responsabilidade da sociedade que é limitada, não. Como assim, professor? Não existe. Não entendi, olha. Voltando aí para o nomezinho aí, sociedade limitada. Tem gente que, quando ainda não estudou nada a respeito dela, acha que sociedade limitada é porque ela é limitada a fazer só algumas atividades. Ou que ela é limitada porque ela é pequena. Ou que ela é limitada porque ela não pode fazer muitas coisas. Porque ela tem poucos empregados, porque ela tem pouco capital. Não tem nada a ver, né? A sociedade é limitada, o nome é esse porque é a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas que são da sociedade, que eles participam, tem essa limitação. Mas a responsabilidade da própria sociedade, da empresa, da sociedade empresarial que exerce a atividade de empresa, é a responsabilidade da própria empresa, essa não é limitada, não. Mesmo quando for organizada como uma LTDA. Por que não? Porque tudo que pertence à empresa pode e deve ser utilizado para pagar os credores. Então, a responsabilidade da própria empresa, ela é ilimitada. O que é limitada é a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas da empresa, quando a própria empresa não tiver mais capital suficiente para pagar suas eventuais dívidas, certo? Então, temos aí essa diferençazinha aí. Vamos para esse exemplo aí que tem na apostila. Pode ser que com esse exemplo aí fique um pouco mais claro, né? Porque essa partezinha aqui ela não é tão simples, né? Veja aí, pessoal. Suponha que 3 pessoas, A, B e C, se uniram para constituir uma sociedade de responsabilidade limitada. Os valores que tem aí são bem pequenininhos para facilitar. Mas vamos lá. O sócio A, ele subscreveu no contrato social que entraria com 20% do total do capital. Qual é o capital total? Está escrito aqui embaixo, ó, R$100. A empresa vai começar com um total de R$100 de capital inicial. Desses R$100, o A vai contribuir com 20%, que dá R$20. O B vai contribuir com 30% de 100, que dá R$30. O C vai contribuir com 50% do 100, que dá R$50.
certo? Isso aqui é o que está subscrito. Subscrito aonde? Colocado aonde? No contrato social. É uma promessa que está lá assinada em um documento que é o contrato social. Qual é o capital total dessa empresa inicial? R$ 100. R$ 100 dá 100%, né? Então, o capital total, R$ 100. 100%. Está todo subscrito? O capital de R$ 100 está todo subscrito? Tá. O A, dessa forma, o B, dessa forma, o C, dessa forma. Somando isso aqui, está tudo subscrito, certo? Falamos aí para vocês que o capital estar subscrito não é automaticamente a mesma coisa do capital estar integralizado. Quando é que o capital que está subscrito, passa a ser capital integralizado? Quando você tirou aqui, quando o A tirou aqui da conta dele os R$ 20 e colocou aqui dentro da conta da empresa os R$ 20, certo? Aí o A subscreveu R$ 20, 20% é equivalente a R$ 20. Ele efetivamente deu os R$ 20 para a empresa? Deu, tá aqui, ó. Ele integralizou tudo que subscreveu, certo? O B subscreveu 30% capital inicial, correspondente a R$ 30. Na hora de tirar da conta dele para botar na conta da empresa, ele entregou os R$ 30 ou não? Não. Ele entregou só 20. Ele integralizou tudo que subscreveu? Não. Ficou faltando R$ 10, né? Pode a empresa funcionar com o capital não todo integralizado ainda? Pode. O capital pode ser integralizado nos anos seguintes, conforme tenha sido colocado no contrato social. Aí eles escolhem lá como colocar, como integralizar, quando e como, né? O C subscreveu 50%, equivalente a R$ 50. Na hora de pagar, pagou quanto? Só 20. Ele integralizou tudo que subscreveu? Não. Integralizou só 20 dos 50. Então, aqui o capital está totalmente subscrito? Tá. Mas está totalmente integralizado? Não. Né? Faltou integralizar quanto, pessoal, desse capital total inicial? Se era de 100, se era 100, foi integralizado 60, faltou quanto? 40. A empresa pode começar a funcionar com o capital parcialmente integralizado? Pode. Ele está parcialmente subscrito? Não, ele está 100% subscrito no contrato social. Mas ele está 100% integralizado? Não. Pode? Pode. Aí, então, nesse caso aí, pessoal, a empresa pode começar a funcionar dessa forma, tá? Então, dando seguimento, essa empresa começa a funcionar. Capital 100% subscrito e parcialmente integralizado. Tranquilo. Começa a trabalhar e aí ela entra em falência, ela contrai dívidas na sua atividade empresarial no valor de R$ 160. Até maior do que o seu capital inicial total, ó. Certo? Aí ela contraiu essas dívidas aqui. Quem é que tem que pagar as dívidas da empresa, pessoal? Quando ela está funcionando? São sócios ou é a própria empresa que paga as suas próprias dívidas? A própria empresa, né? O sócio não tem que pagar nada, não. Os sócios já entregaram o dinheiro à empresa. Quem paga agora é a empresa. Então, a empresa adquire dívidas no valor de R$ 160, não consegue pagar, entra em falência, se dissolve, pega todo o patrimônio que tem, transforma em dinheiro para pagar suas dívidas e
com tudo que ela tinha e vendeu, ela só conseguiu pagar 60 dos 160. Ó. Era 160, ela pagou só 60. Ficou faltando 100 ainda, né? Ficou faltando 100 ainda. Ela pagou só 60. Dos 100 que ficaram faltando, pode cobrar os 100 dos sócios da limitada? Pode cobrar tudo o que faltou? O 100 todinho que faltou? Pode não, pessoal. Só pode cobrar dos sócios o valor que não foi integralizado. Qual foi o valor que não foi integralizado? Faltou 10 aqui e faltou 30 aqui. 30 mais 10, 40. Então, qual é o valor que pode ser pago pelos sócios de forma solidária, saindo do seu patrimônio pessoal, já que a empresa não tem mais dinheiro de onde tirar, nem bens para pagar? No máximo 40, que foi o que faltou integralizar. Mas, professor, não era 160, a empresa pagou 60, os sócios pagaram 40, dá 100, a dívida era 160, fica faltando 160 ainda. Aliás, fica faltando 60 ainda, né? Ó. Quem é que vai pagar esses 60? Que a empresa não conseguiu pagar e os sócios não podem ser obrigados a pagar. Ficou em aberto 60. Quem é que vai pagar? Ninguém. Os credores vão ficar sem receber, certo? Aí, então, é aquela situação em que o credor fica no prejuízo, porque a empresa não tem mais como pagar e porque os sócios têm responsabilidade que aqui nesse exemplo não era 100% limitada, mas também não era totalmente limitada. Então, só pode cobrar uma parte deles. O resto vai ficar em aberto. Se a sociedade, os sócios tivessem integralizado tudo o que prometeram, aí a responsabilidade do sócio seria efetivamente limitada, aí a sociedade, os sócios não seriam obrigados a pagar nada, ó, nem esses 40 aqui. A sociedade pagaria os 60 e os 100 que fica faltando dos 160 ficaria tudo em aberto. Os credores ficariam no prejuízo total disso aí tudo, certo? Essa responsabilidade limitada, pessoal, totalmente limitada e às vezes só parcialmente limitada, ela é absoluta? Você pode fazer o que quiser e depois dizer, não, minha responsabilidade é solidária. Não, ela não é absoluta. Em caso de fraude, de crime, em caso de dívidas trabalhistas, de dívidas tributárias, de dívidas previdenciárias, elas não respeitam essa limitação e entram no patrimônio pessoal dos sócios, mesmo eles fazendo parte de uma sociedade limitada. Mas aí é um processo judicial que fica até mais difícil por conta da limitação da responsabilidade. Certo? Então, aqui temos algumas palavras-chave aí que vocês já devem saber. Capital subscrito é o que foi prometido no contrato social. Se você prometeu e depois tirou o dinheiro da sua conta e entregou a conta na conta da empresa, você fez o quê? Integralizou o que antes estava só subscrito. Se você integralizou tudo que estava subscrito, você não tem responsabilidade subsidiária. Sua responsabilidade é limitada ao que está dentro da empresa e nem tem responsabilidade solidária, porque também é limitada a sua responsabilidade. Essa subsidiária, que é a secundária, que é a que vem em segundo plano, e solidária, só existe quando um ou alguns dos sócios da limitada não integralizaram tudo o que subscreveram. Aí, pessoal, ouvindo isso aqui, se é que tem alguém me ouvindo aí, né? Não sei. Alguém deve estar dizendo, nossa, graças a Deus
que eu não vou ter que fazer uma prova dessa parte aí, né? Porque senão eu ia ter que entender de verdade e saber explicar bonitinho o que é isso aqui, né? Justamente, exatamente, pessoal. Vocês vão ser todos salvos ou condenados, depende do ponto de vista de cada um, do que cada um quer para a sua vida, né? Quem está afim de tranquilidade vai ser salvo pelo semestre remoto, porque as provas são pesquisadas, né? E quem gostaria de estudar e testar os seus conhecimentos e passar mesmo por uma prova de que sabe, aí não vai ter essa oportunidade. Cada um faz aí o seu estudo da forma que quiser. Se fosse prova, vocês iam ter que saber isso aqui, tá certo? Se fosse prova, vocês teriam que. Aí o Kennedy está dizendo aqui, graças a Deus. Exatamente, Kennedy. Graças a Deus você se livra. Você só não se livra caso você venha a ser um contador ou você venha a fazer um concurso público, aí você não se livra, não. Aí você se lasca, né? É o contrário. Porque quando um advogado ou o empresário que lhe contratou ou alguém aí lhe perguntar, mas meu amigo contador, a minha responsabilidade não é limitada e não sei o que, mas né? É mesmo, né? É verdade, é limitada. Ixi, é limitada, é verdade. E aí, contador, como é que faz aqui? Ih, rapaz, é limitada, né? Se é limitada é porque não é ilimitada, né? Porque se fosse limitada, aí você se lasca, meu patrão. Concurso público, se lasca. Prova, mercado real de trabalho, essas provinhas aqui, essas aulinhas aqui da UFES, eu não lhe preparo para quase nada não, viu, meu patrão? E minhas patroas, aqui cada um é que tem que correr atrás. Passar, se graduar é fácil. Graduar é fácil. O problema é depois, viu? Mas vamos lá, vamos seguir nas regras do jogo, né? E aí, repetindo aí na apostila, essa pergunta que eu já respondi, né? Mas vamos lá novamente. Caso alguém queira revisar, não tenha compreendido, vamos ver aí, ó. Pessoal, quem pagará as dívidas da sociedade caso esta não tenha patrimônio suficiente? A sociedade começou a funcionar, adquiriu dívidas, entrou em falência. A falência é um processo que termina fazendo com que tudo que a empresa tem seja vendido para transformar em dinheiro, liquidar, né? Meio líquido de pagamento, para pagar os credores. Se vendeu tudo da empresa e o que foi apurado não é o suficiente para pagar as dívidas da própria empresa, os credores querem receber. Aí eles vão tentar cobrar de quem, se a empresa não tem mais nada? Vamos supor que a empresa com o que foi apurado pagou os trabalhadores, pagou as dívidas trabalhistas, tributárias, previdenciárias, sobrou mais nada. Mas os credores querem receber. Se a empresa não tem mais de onde tirar, os credores vão tentar receber de quem, pessoal? Vou dar aí alguns segundos aí para responder, ver aí se alguém está presente aí, algum ghost. Pergunta de novo. Se a empresa... Aí, rapaz, Antônio, você me deixou todo arrepiado. Respondeu, está presente e ainda respondeu. É isso aí. Os sócios, né, pessoal? Se não tem mais de onde tirar da empresa, você quer receber. Você entregou o produto ou o serviço e quer receber. A empresa não tem mais nada. Nem o imóvel que não era dela, era alugado, ela já devolveu, não tem mais nada. Então, os credores vão tentar cobrar de quem? Dos sócios. Quando eles forem tentar cobrar do sócio, eles vão olhar o quê? Peraí, vamos ver que tipo de sociedade é essa. Aí, quando eles vão olhar lá, só pelo nome ele já vê logo, LTDAs. Vixe, rapaz, se lasquemos. Não vamos poder cobrar, não. Dos sócios, não, porque eles são de responsabilidade limitada. Depende, né? Se todos já integralizaram o que subscreveram,
Aí eles já entregaram tudo que tinham que entregar para a empresa já pagou o que podia pagar e não pode cobrar mais nada dos sócios, não, tá? Aí então os credores vão ficar sem receber nada. Agora, se os sócios, mesmo olhando que se trata de uma limitada, descobrirem que tem. Perdão, vou repetir isso aqui que eu acho que eu troquei uma palavra. Se os credores descobrirem que todos os sócios, mesmo sendo membros de uma limitada, nem todos integralizaram tudo que subscreveram, que ficou uma parte do capital a ser integralizado, aí eles vão dizer o quê? Opa, pelo menos essa partezinha aqui que eles não integralizaram, ou seja, que eles não tiraram do seu patrimônio e passaram para o patrimônio da empresa, nós agora vamos cobrar só o que faltou, já que não estava na empresa, vamos cobrar do patrimônio pessoal deles. Aí pode cobrar só o que faltou integralizar. Se tem mais dívida ainda do que ficou em aberto, a empresa pagou o que podia, não tem mais, os credores receberam o que faltou integralizar e finalizou isso aí também, e aí ainda tem dívida a ser paga. Quem é que vai pagar? Só os estudantes da UFESA, de contábeis. Ninguém vai pagar, certo? Vai ficar em aberto, ok? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa aqui? Dar alguns segundinhos aí. Se ninguém responder, a gente continua. Mas no caso dos credores chegar a processar, aí, juridicamente, quando sei lá quem seja, o juiz lá dá a sentença de que ele tem que pagar, o sócio tem que pagar, ele tem que pagar, né? Olha, é assim, o juiz vai ter que analisar a situação, né? Vai ter que ver que tipo de sociedade é. Se é uma limitada, o juiz vai pensar inicialmente que não vai poder cobrar do sócio. Se todos eles tiverem integralizado tudo, o juiz vai dizer o quê? Não, os sócios não têm que pagar mais nada, não. Infelizmente, houve aí um insucesso administrativo da empresa e é um risco que a empresa correu. Os sócios já perderam tudo que colocaram dentro da empresa, já estão num prejuízo grande. Os credores vão ficar no prejuízo também, é prejuízo para todo mundo. A única coisa que não vai poder ser feita é tirar mais patrimônio ainda dos sócios, deixá-los ainda um prejuízo ainda maior, a não ser que se comprove que esses sócios agiram contra a lei, né, ilegalmente, portanto, e contra o próprio contrato social, ou seja, que eles agiram fraudulentamente, de má fé. Aí o juiz pode dizer, não, mesmo vocês sendo de responsabilidade limitada, você vai ter que pagar com o seu dinheiro da sua conta, com o seu carro, com o seu sítio, porque vocês agiram de má fé. Lógico que isso tudo num processo legal e tudo comprovado. Caso contrário, os credores vão ficar no prejuízo e os sócios também, porque a empresa deles acabou, né? Tudo que eles votaram lá dentro, eles perderam. Agora, quando os sócios são mau caráter, já fazem de propósito, aí geralmente eles não ficam mesmo no prejuízo. O prejuízo não é tão grande, ou às vezes nem tem prejuízo, né? Eles já transferem tudo para o nome de outras pessoas antes da empresa falir, eles já tiram tudo do nome pessoal deles, eles já desviam patrimônio para outras pessoas, transformam em dólar, em euro, em ouro, faz tudo no mundo, né? E aí o Poder Judiciário não consegue ter agilidade, geralmente, para chegar de verdade ao patrimônio dessas pessoas. Aí eles vão, abrem depois outra empresa no nome de outra pessoa, porque se abrir no nome próprio, vai ter um processo lá aguardando para ir lá e pegar tudo que tiver no nome deles. Aí eles ficam vivendo de uma forma meio que à margem, né? Não botam nada no nome deles, tudo no nome de terceiros, e aí assim vão levando a vida aí, vivendo de golpe em golpe, certo? Ok, então, se ninguém perguntou mais nada, então vamos aí adiante. O nome empresarial, pessoal.
o nome empresarial da limitada tradicional, que é sociedade mesmo, sempre vai ter a sigla LTDA abreviada, né? Ou o nome por extenso limitada no final, sempre no final. E pode usar firma ou razão social, que é a mesma coisa, ou denominação. Se quiserem botar os nomes dos sócios, vão usar uma razão social. Se quiserem botar um nome de fantasia, estrangeiro, bonitinho, legalzinho, atraente, que não seja o nome deles, vão usar uma denominação. Sempre acrescido disso aqui no final. Só que quando for uma SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, aí só pode ser, pessoal, firma individual. Ou seja, o nome do próprio empresário individual acrescido da atividade e, no final, ainda de limitada, o LTDA, certo? Não vai poder usar a SLU, não pode usar a denominação. Ah, professor, graças a Deus eu não vou fazer prova, né? Graças a Deus, mas o resto já sabe. Expulsão de sócio, pessoal. Um sócio pode ser expulso de uma limitada? Pode. Se ele for, por exemplo, remisso. O que é o sócio remisso? É aquele que subscreveu no contrato social, prometeu que ia pagar, tirar do bolso próprio, botar no bolso da empresa e nunca fez isso. Aí passou o prazo que foi dado no contrato social e ele não cumpriu, aí então ele causa prejuízo a todos os sócios, porque ficam todos com a responsabilidade efetivamente não é limitada enquanto não for tudo integralizado. Então, eles podem dizer para o sócio remisso o seguinte: olha, amigo, ou você paga até data tal, ou você será expulso da sociedade. O que você já tiver contribuído, o que você ainda tiver direito, nós vamos lhe devolver e você vai embora, certo? E outra possibilidade é do sócio que comete falta grave contra a própria sociedade que ele é membro. Ou seja, ele é sócio de outra empresa concorrente, ele montou a empresa própria para concorrer com a outra que ele é sócio, ele entrega a clientela de uma empresa onde ele é sócio para uma empresa concorrente ou para uma empresa do familiar dele, e isso tudo, logicamente aqui, processo judicial e comprovado, né? Não é só chegar e dizer, ei, vá-se embora, não é assim, né? Se for mesmo, não for uma saída amigável, isso aqui vai ter que ir para uma ação no Poder Judiciário, certo? A administração pode ser feita por sócio ou por administrador profissional que não seja sócio. Pode estar dentro do contrato social desde o começo ou pode ser anexado depois num ato em separado, atualizado lá na junta comercial. Direito de retirada. O que é o direito de retirada? O nome já está dizendo aqui, é o direito de se retirar da sociedade. Quando é que um sócio tem o direito de se retirar da sociedade? Pessoal, o direito de retirada aqui não é só porque o empresário, o sócio, aliás, quer ir embora, não, tá? O direito de retirada tem uma característica específica. O direito de retirada ocorre quando os sócios, na sua maioria, tomam determinada decisão que esse outro sócio aqui não concordou. Aí ele não pode ser obrigado a ficar lá dentro, se ele não concordou com a decisão da maioria. Ele tem que se submeter, mas ele também não é obrigado a ficar. Aí ele pode dizer o quê? Olha, eu não concordo com isso aí, eu quero exercer o meu direito de retirada, que é previsto na lei, e vocês, então, me reembolsem, ó. A própria sociedade vai pagar a cota dele e dizer, ok, amigo, então tá bom, pode ir embora, tá aqui sua cota atualizada, o valor avaliado é esse aqui. E aí reembolsa e ele sai da sociedade.
Esse direito aqui, de retirada, não é só porque, eu cansei, não quero mais trabalhar. Eu estou rico já. Eu quero só estudar, eu quero passar 3 anos viajando pela Europa. Eu estou em depressão. Sei lá. Isso não é o direito de retirada, não. É o direito que ele tem de sair porque quer. Mas aí ele tem que procurar alguém para comprar a cota dele. Que pode ser a própria sociedade, mas pode ser que a própria sociedade não queira. Aí ele tem que procurar outro comprador. Outro sócio, por exemplo, da sociedade, ou até um de fora. Já o direito de retirada, a própria sociedade é obrigada a pagar, então é muito mais fácil, né? Certo? Professor, pelo amor de Deus, graças a Deus que não tem prova nesse semestre remoto, né? É só Miguel, ou quer dizer, é só um trabalho muito difícil, mas pesquisado, graças a Deus, né? Porque senão eu ia ter que saber isso aqui, direito de retirada, diferenciar da saída espontânea. Ó, professor, graças a Deus que o semestre remoto, em nome de Jesus, veio nos salvar. Eu digo nada, eu não diga nada. Depois, no final dos 4, 5 anos, sei lá quantos anos são, aí vocês viram, vocês vão dizer se os semestres remotos foram bons para vocês ou não, certo? Então, olha aí, quando é que o sócio pode exercer o direito de retirada, que é a mesma coisa, ó, aqui de novo, ó, que a galera se lasca na prova. Direito de retirada ou direito de recesso, são a mesma coisa. Aí o cidadão, na aula presencial, nunca assistiu nenhuma aula, nunca anotou nada, nunca levava nem caneta, né? Então, o cara é mais voador do que astronauta. Aí, lá na hora da prova, a gente pega e fala: explique o que é o direito de recesso no contexto das sociedades limitadas. Isso, pessoal, sem pesquisa. Você tem que saber. Aí o cidadão que não tem nada, sabe nem para onde é que vai, aí, olha aqui, é direito de recesso. Muito fácil. Cara, professor, como o próprio nome diz, e a lei é muito clara nesse ponto, todos os doutrinadores e a jurisprudência também confirmam, o próprio nome já é autoexplicável. Direito de recesso é o direito que todo funcionário tem de tirar férias, entrar em recesso. Ele tem que ter no mínimo 30 dias de recesso por ano. Esse é o direito previsto na lei das limitadas. Eita, pau, misturou o direito do trabalho com o direito empresarial, tem nada a ver uma coisa com a outra. Sócio não tem direito a férias remunerada imposta pela legislação trabalhista. Ele tira férias quando ele quer e os outros concordam e a empresa tem condições de dar, senão ele não tira férias nunca. Empresário não tem direito a férias não, pessoal. 13º também não, FGTS também não, férias também não. Direitos trabalhistas não caem para o empresário não, viu? Sócio da sociedade empresária não. Se a empresa estiver bem, aí eles combinando entre si, eles podem ir se organizando para ter um comparativo, digamos assim, entre aspas, todos esses direitos, tá certo? Então, quando o pessoal fala aí, deixar de ser empregado para ser empresário, vida boa é do empresário, vá ser empresário para você ver. Você não pode ficar doente, você não tem direito a nada, e se der errado, você perde tudo. Na empresa, quando você é empregado, você não vai ficar rico nunca, mas se der errado, meu amigo, você vai embora. E a empresa que se lasque. Então, pessoal, é nesses casos aqui, ó, que o sócio, insatisfeito com a decisão da maioria, que modificou o contrato, ou que resolveu fazer a fusão com uma outra sociedade, ou que resolveu incorporar, ou seja, comprar uma outra sociedade, não concordou,
Aí ele vai lá e diz que quer exercer o direito de retirada dele. Quem vai pagar é a própria sociedade, ele não precisa sair feito doido procurando alguém que queira comprar a cota dele. É mais fácil, certo? Pessoal, então, conforme eu falei nas aulas passadas, nós iríamos diminuir a velocidade do conteúdo, tá certo? E por hoje, então, eu vou parar a aula aqui, vocês podem anotar aí onde nós paramos, certo? E depois, na próxima semana, a gente retoma a partir desse local onde nós paramos. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma observação, alguma dúvida? Professor, só para ficar mais concreto esse direito de retirada. Pronto, o senhor falou aqui que quando uma determinada parte dos sócios decide comprar, fazer uma ação, né? Certo. Mas isso antes eles têm uma reunião, né? Porque Isso. como eles são os sócios, ou tem também aquela hierarquia que você tem maior participação da sociedade, eu tenho mais direito, aquele voto de maior peso, isso também influi? Influi. O que a decisão, por exemplo, de mudar o contrato social ou de se fundir com uma outra sociedade, é uma decisão importante, né? Então, ela só pode ser tomada pela maioria dos sócios, ou pelo menos não precisa ser a maioria em quantidade, mas os detentores da maior parte do capital social. Às vezes é um só sócio, né? Que manda na sociedade toda, porque ele tem, por exemplo, 80% do capital da sociedade. Os outros dois têm 10 e 10. Então, quem é que na prática vai sempre mandar? Um único sócio, porque ele sozinho tem 80% do controle societário. Aí, então, ele praticamente toma as decisões por conta própria. Aí, os outros dois, que têm só 10 e 10%, cada um, discordaram, mas não podem fazer nada, porque são minoritários, o outro tem o controle total. Aí, o que resta a eles? Ou aceitar e ficar, ou exercer o direito de retirada. Então, isso aí tem que ter reuniões, tem que ter ata das reuniões assinadas e tudo mais, para que haja uma validade do procedimento que foi tomado dessa decisão aí, tá certo? Como você está vendo isso aí vai funcionar mais para empresas médias ou grandes, né? É difícil a gente imaginar isso aí efetivamente acontecendo numa limitada que seja uma microempresa, com 3 sócios e com faturamento pequeno, você imaginar que vai ter toda essa formalidade, né? Mas é o que é assim que a lei diria, certo? Seria dessa forma aí. Professor, boa noite. Uma pergunta, eu não sei se tem tanto a ver agora, ou o senhor vai falar mais para frente. É possível uma empresa, claro, falando da sociedade limitada, emitir mais cotas, ou no momento do contrato social ele estabelece aquele valor e pronto? Pronto. A sociedade limitada, ela não é como a sociedade anônima, que a administração pode facilmente entre aspas, né? Que a sociedade anônima, ela pode lançar novas ações sem mudar o contrato social. Numa limitada, isso não é possível. Numa limitada, se você quiser trazer mais um sócio, diminuir a cota de um, transferindo uma parte para outro, que comprou uma parcela do outro. Uma pessoa tem 50% e quer vender 20% para um outro sócio. Chega-se a um valor combinado entre eles, né? Um paga ao outro e aí eles têm que atualizar o contrato social na junta comercial, dizendo agora quanto é o capital social e quanto pertence a cada um. Então, toda vida que quiser mudar a cota, trazendo um novo sócio, aumentando a cota de um, diminuindo a cota do outro, tirando um sócio, aí aumentando o capital social, diminuindo o capital social,
tem que ser atualizado e sair na junta comercial, tá certo? Para ter validade jurídica em todos os sentidos, certo? Senão, pode acontecer do negócio ser feito concretamente, mas juridicamente não ser considerado como perfeito. E aí pode gerar problema. Tipo aquela coisa da situação que você, por exemplo, compra uma moto, recebe a moto, mas nunca transfere, né? É um negócio incompleto, né? Você não é de direito o dono da moto. Tem a moto, usa, anda, mas não consegue desfrutar plenamente dela, não sequer pode nem vender, né? E várias outras situações, certo? Por nada. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Em sociedade anônima, tem alguma coisa, eu não sei se você vai comentar ainda, mas tem algum termo parecido com esse, de sócio remisso, alguma coisa desse tipo assim, ou não? Tem. Aí, Jordano, nesse caso, eu vou pedir para você esperar um pouquinho, porque uma das próximas sociedades que nós vamos falar é justamente a SA, certo? Aí nós vamos falar das características principais de uma forma superficial, é verdade, porque a SA, ela é regida por uma lei específica. Ela Uhum. não é regida no Código Civil, pelo Código Civil, mas por uma lei específica e uma lei gigantesca, que nós não temos a menor condição de adentrá-la. Mas aí as características principais nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Aí eu vou pedir para você aguardar um pouco. Não, é porque eu me referi a SA, porque a minha pergunta inicialmente era para saber, tipo, quando um sócio ele é remisso, se tem algum lugar que isso fique registrado, tipo, porque se eu quiser fazer sociedade com essa pessoa e eu verificar que ela é um sócio remisso, eu posso deixar de fazer a sociedade com essa tal pessoa. Ah, tá. Não tem esse registro aí, não. Não, esse registro, talvez você indo atrás do contrato social Uhum, e vendo lá que aquele sócio não prometeu que iria integralizar uma parte do seu capital só nos próximos exercícios, aí você fica sabendo pelo menos que tem algum sócio ali que não integralizaria tudo de imediato. Aí acredito que olhando a contabilidade, os levantamentos contábeis, aí deve ter uma conta, né? Deve ter uma conta qualquer onde fique registrado esse capital aí subscrito e ainda não integralizado, ou seja, um crédito que a empresa tem a receber, uma dívida que o sócio tem com a própria empresa. uhum. Mas aí, para isso, você teria que, assim, não existe um cadastro ou É um um banco de dados. um banco de dados que você possa, peraí, amigo, que antes de eu fazer sociedade com você, eu vou entrar aqui no banco de dados tal, ver se seu nome está lá, porque se tiver lá, eu já não quero sociedade com você, tipo Serasa, né? Não A minha existe. ideia era um negócio parecido disso mesmo. Não, Mas não, não, isso vale tanto para limitada como para SA. Não tem esse banco de dados, né? não tem, não chega a esse nível aí de organização, não, certo? Beleza, tá ok, obrigado. Mais alguma coisa aí, pessoal? Ok, então eu vou aqui interromper